Olá Blua, sejas muito bem-vindo ao Como Surgiu, aqui no canal do YouTube BluaJP. O Tarot. Quem ainda nunca ouviu falar deste mágico baralho de cartas? Mas de onde ele surgiu? Será que tem mesmo a capacidade divinatória de prever o futuro ou de nos dar informação, orientação para os problemas e assuntos do nosso dia-a-dia? É isso que vamos já descobrir neste vídeo. O Tarot forma um conjunto de 78 cartas, sendo 22 cartas identificadas como arcanos maiores e 56 como arcanos menores. Os arcanos menores são mais conhecidos, já que possuem características semelhantes aos baralhos de cartas comuns. Realmente, o Tarot serve para muitas oportunidades das nossas vidas. Serve para adivinhar, para acrescentar emoção às nossas dúvidas, serve para duvidar ainda mais, para esclarecer, para preencher horas de solidão, para entreter pessoas em festas desanimadas. Mas serve também e principalmente para se mergulhar naquilo a que chamamos de alma humana ou intuição. A história do Tarot é bastante complexa e tem várias reviravoltas, segundo os historiadores. Todavia, se mantivermos uma perspectiva geral, pode ser facilmente explicada. Os indícios mais antigos de cartas de Tarot que se encontraram remontam ao século XV, no norte de Itália. As cartas de jogar comuns são anteriores ao Tarot, mas juntaram-lhes um quinto naipe, datado do ano de 1420 aproximadamente. Estas cartas foram as antecessoras daquilo a que hoje chamamos os arcanos maiores. Destinavam-se a ser um conjunto de cartas de trunfo para serem usadas como um baralho normal de 56 cartas, num jogo chamado Tarocchi, que ainda hoje é jogado e é muito semelhante ao Bridge. O norte de Itália era a meca da produção deste tipo de cartas. Porém, o número de cartas de trunfo variavam conforme o fabricante, tal como a ordem das cartas. Elas vinham muitas vezes sem número ou nome, pelo que a nossa compreensão da ordem com que alguns baralhos foram concebidos é frequentemente vaga. Curiosamente, a carta do louco era muitas vezes tratada nestes baralhos não como uma carta de trunfo, mas como uma espécie de joker. Temos a sorte de ainda ter alguns exemplares muito famosos destes 22 baralhos antigos, pois as pessoas mais abastadas encomendavam-nos a artistas que os pintavam à mão. Estes baralhos eram considerados obras de arte, preservadas e transmitidas de geração em geração. Poucos foram os baralhos feitos com a prensa tipográfica que sobreviveram, havendo poucos exemplos dessas cartas. Os italianos adoravam cartas de tarot e o negócio da sua criação era vigoroso. Em seguida, o tarot alastrou-se para a França quando este país tomou o controle de Milão em 1499. No espaço de 20 anos, Marselha tinha-se tornado o centro de produção de tarot em França. Lentamente, não só as cartas foram ganhando a sua convenção numérica e de nomenclatura, como a ordem das cartas e a construção dos arcanos maiores se tornaram consistentes. O mesmo aconteceu ao simbolismo nas cartas. Há provas de que as cartas de jogo comuns eram usadas para fins divinatórios antes da existência do tarot. Isto leva-nos a pensar que o tarot pode ter sido utilizado como ferramenta divinatória desde o início, além de ser um jogo de cartas. No final do século XVIII e no início do século XIX, formas de espiritualidade alternativas fizeram furor em França. Nas ruas espalhou-se a história que o tarot tinha sido criado no Egito e depois trazido para a Europa pelos ciganos, embora não houvesse nada que sustentasse a sua veracidade, mas vale também ressaltar que, de qualquer forma, os ciganos, em 1398, recém-chegados ao quadrilátero da Boémia, se espalharam pela Suíça, Itália e depois Espanha. É através do tarot dos boémios que se atribui a expansão do tarot e cartomância na Europa. Também homens que afirmavam saber ler egípcio antigo identificaram e atribuíram mensagens secretas no tarot, mensagens que, mais tarde, foram totalmente refutadas por quem era capaz de decifrar a língua. Também é importante sublinhar que não havia papel no Antigo Egito. Quando isto era referido aos que disseminavam as histórias, eles afirmavam que as imagens tinham sido impressas no Egito em ouro e noutras superfícies preciosas. Também disto nunca se encontrou qualquer prova. Contudo, estas histórias captaram a imaginação do público e levaram a uma ideia de secretismo e mistério em torno do tarot. No final do século XIX, algumas sociedades secretas reivindicaram o tarot como parte dos seus ensinamentos, usando-o em cerimónias iniciáticas e no treino dos seus membros. Isto contribuiu ainda mais para a aura de medo e suspeita que rodeava o tarot. Não foram as cartas em si a criar este medo, foram as pessoas que as usavam. Estes grupos associavam a astrologia, a numerologia e outras artes místicas às cartas de tarot individuais.
Dois membros de uma sociedade secreta trabalharam juntos para criar um famoso baralho chamado Tarot de Rider-Waite. Edward Waite associou-se à artista Pamela Coleman Smith para criar um baralho inovador. A palavra Rider dizia respeito à editora que na altura publicou o baralho. Cheio de simbolismo e de mensagens ocultas, este baralho foi divulgado em 1909 e foi muito influenciado pelos baralhos de Marselha, em França. As imagens eram em muitos casos trágicas, quando não assustadoras, e também difíceis de compreender. Foi nesta altura que Waite deu um passo vulgar e trocou as posições das cartas, da justiça e da força no seu baralho, afastando-se de uma tradição com séculos. Fê-lo para alinhar as cartas astrologicamente de um modo que lhe agradava mais. Curiosamente, muitos tarólogos referem-se hoje a este baralho como do Waite Smith, para dar crédito à artista pelo seu contributo nesta criação. A espiritualidade alternativa estava também numa fase de declínio naquele momento, razão pela qual o tarot não circulava na alta sociedade. Quando as pessoas viam as cartas, elas surgiam numa feira de diversões, na bancada de um vidente. O mistério e o medo em torno do tarot aumentaram ainda mais com o desenvolvimento da indústria cinematográfica. Nunca se viam as cartas de tarot a serem usadas por pessoas comuns em busca de esclarecimentos. Elas eram mostradas como ferramentas de médiums sem escrúpulos que assustavam aqueles que procuravam conselhos, mostrando-lhe imagens que infundiam medo. Com o passar das décadas, surgiram muitas novas interpretações do tarot. Contudo, a maioria destes baralhos nunca se afastava muito do modelo Rider-Waite. As imagens e as palavras raramente mudavam. Estes novos baralhos ofereciam uma interpretação artística inovadora ou eram baralhos temáticos refletindo uma época como a vitoriana ou o tempo do rei Arthur. Chegados ao ano 2000, as opções eram infinitas. Porém, muitos desses baralhos eram ainda mais assustadores e inquietantes do que aqueles que tinham séculos. Muitas pessoas sensíveis ficaram fascinadas com o tarot e quiseram aproveitar esta ferramenta fantástica, mas as suas buscas nas secções esotéricas das livrarias deixaram-nas convencidas de que havia demasiado medo exposto nas cartas. Podemos então também retirar da história maravilhosa e encantadora que é o tarot o chamado dos três caminhos. Os arcanos maiores do tarot, desde a carta 0, o louco, até à carta 21, o mundo, podem ser divididos em três caminhos distintos, mas que se completam e interagem uns com os outros, já que infinitas combinações podem ser feitas com as cartas e seus posicionamentos. Toda a trajetória que vamos seguir pelas cartas do tarot é a trajetória do mago. Esta primeira carta com as suas descobertas e o seu desenvolvimento. A carta do louco, a carta 0 ou a carta 22 em alguns baralhos não pertence ao caminho do mago. Ela significa o próprio caminho em si, ficando fora do baralho para a nossa melhor compreensão. O primeiro caminho que o mago percorre vai da carta 1 até à carta 9, que se chama o caminho seco, ou da razão, ou do concreto ou matéria. Da carta 10 até à carta 18, o caminho úmido, ou da emoção, ou da convivência interna dos sentimentos e das sensações. E da carta 19 à 21, o caminho do meio, ou da iluminação, ou da libertação kármica. Mesmo os primórdios do tarot parecem misteriosos. Há centenas de anos que se acredita que o tarot teve a sua origem numa civilização antiga e que lhe foram deliberadamente incutidos segredos que apenas uns quantos escolhidos estavam destinados a compreender. Esta concepção inquietou muitas vezes as pessoas sensíveis, já para não referir a falta de confiança que tantas pessoas sentem só por se aproximarem de um baralho de tarot. Bem, mas está na altura de respirares de alívio, pois o tarot foi criado para todos nós. As suas origens não estão na câmara escura de uma antiga sociedade secreta. Ele começou com uma criação de felicidade, riso e união. Na verdade, o tarot era um jogo para as famílias. Ora, isto pode ser uma novidade para ti, mas pensa na energia que foi colocada nestas cartas desde o início. Alegria, criatividade e diversão. E, tal como o tarot, as nossas vidas devem ser divertidas. Um jogo alegre que nos pode trazer esclarecimentos e inspiração. Algumas pessoas questionam o que faz o tarot funcionar. Bem, a resposta a esta pergunta é mais simples do que se possa supor. Imagina pessoas a atravessarem uma floresta virgem. Esses exploradores irão falar da sua experiência positiva aos amigos, que depois querem ver por si mesmos. Com o tempo, forma-se um trilho na floresta. Estes são os precursores à semelhança dos que primeiro viram epifânias escondidas num jogo de cartas. E, desde essa altura, milhões de pessoas seguiram por esse mesmo trilho.
Através do poder da sua crença e da sua fé no tarot, criaram uma forma direta de comunicar com o céu ou com o nosso subconsciente. É isso que o tarot é. Obviamente que nos dias de hoje existe uma enorme variedade de decks de tarot, assim como inúmeros outros oráculos. Cabe a ti escolheres aquele pelo qual te sentes mais atraído e ou que fala contigo, entre aspas. Bem, meu amigo Blua, o vídeo de hoje fica por aqui. Se gostaste, não te esqueças de deixar aquele like fantástico no vídeo, compartilhá-lo com os teus amigos, deixa também os teus comentários aqui em baixo e se ainda não és um Blua, subscreve o canal Blua JP e vem fazer parte desta família. Eu sou o João Paulo, muito obrigado a ti pelo carinho, sejas feliz acima de tudo e até ao próximo vídeo!